A história de Caim e Abel, narrada no livro de Gênesis, ecoa através dos milênios como um dos relatos mais pungentes e perturbadores da Bíblia. É a tragédia primordial, o primeiro crime da humanidade, uma sombra que se estende sobre toda a história humana. Para compreendê-la em sua plenitude, precisamos voltar nosso olhar para o cenário que a antecedeu, para o Éden perdido e as consequências da queda. Imagine o peso da culpa, a dor da expulsão, a saudade de um paraíso perdido. Adão e Eva, outrora habitantes de um jardim exuberante, agora se viam em um mundo hostil, confrontados com a dureza do trabalho, a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. A terra, antes fértil e acolhedora, agora lhes exigia suor e esforço para produzir o sustento. Em meio a essa nova realidade, nasce a esperança. Caim, o primogênito, e Abel, o segundo filho. A promessa de uma nova geração, um recomeço, uma chance de redenção. Caim, aquele que adquiri, era o filho que representava a esperança da continuidade, o lavrador que cultivava a terra com suas próprias mãos. Já Abel, sopro ou vapor, evocava a efemeridade da vida, a fragilidade da existência humana. Pastor de ovelhas, Abel simbolizava a dependência do homem em relação a Deus, a necessidade de cuidado e proteção. É importante lembrar que a Bíblia não nos oferece muitos detalhes sobre suas personalidades, mas podemos vislumbrar, através de suas ações e escolhas, traços que os diferenciavam. Caim, possivelmente mais introvertido e voltado para o trabalho, buscava segurança no controle da terra e de seus frutos. Abel, por sua vez, talvez mais contemplativo e sensível, encontrava paz no cuidado do rebanho e na comunhão com a natureza. A história de Caim e Abel nos coloca diante de um dos pilares da fé cristã, o livre-arbítrio. Criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, e por consequência seus filhos, receberam o dom da liberdade, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade, contudo, traz consigo uma responsabilidade imensa, pois cada escolha gera consequências que se estendem para além de si mesmo. A partir do momento em que Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, a humanidade se viu diante de um dilema moral constante. Caim e Abel, herdeiros dessa condição humana, também se encontrariam diante da necessidade de fazer escolhas que determinariam não apenas seus destinos individuais, mas também o curso da história humana. A narrativa de Caim e Abel, portanto, serve como um alerta para a importância de nossas decisões, para o impacto que elas podem ter em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. É um convite à reflexão sobre a natureza humana, sobre a luta constante entre o bem e o mal que se trava em nossos corações. A narrativa bíblica nos apresenta Caim e Abel em um momento crucial de suas vidas, o ato de adorar a Deus. Mas o que significava, naquele contexto histórico e cultural, oferecer sacrifícios ao Criador? E por que a oferta de um foi aceita e a do outro rejeitada? No mundo antigo, as oferendas a divindades eram práticas comuns em diversas culturas. Elas representavam uma forma de reconhecimento da soberania divina, um ato de gratidão pelas bênçãos recebidas e um pedido de proteção e prosperidade. Os sacrifícios de animais, em particular, tinham um significado profundo, pois simbolizavam a entrega de algo precioso, a renúncia a um bem em favor da divindade. No contexto da cultura hebraica, as ofertas a Deus eram regulamentadas por leis específicas, detalhadas no livro de Levítico. Havia diferentes tipos de ofertas, cada uma com seu propósito e significado. A oferta de holocaustos, por exemplo, consistia na queima total do animal, representando a entrega completa e incondicional a Deus. A Bíblia nos diz que Caim ofereceu do fruto da terra, enquanto Abel ofereceu das primícias do seu rebanho e da sua gordura. À primeira vista, ambas as ofertas parecem aceitáveis, mas a chave para entender a diferença entre elas reside na atitude do coração. Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja, afirmava que Deus não olha para o que é oferecido, mas para quem oferece. Ou seja, a intenção por trás da oferta é mais importante do que a oferta em si. Caim, movido talvez por um senso de obrigação ou vaidade,
ofereceu a Deus algo que lhe era conveniente, sem colocar o coração na ação. Abel, por outro lado, ofereceu o melhor do seu rebanho, demonstrando um coração sincero e dedicado a Deus. É interessante notar também a diferença entre as atividades de Caim e Abel. Caim, o agricultor, lidava com a terra, com o ciclo de plantar e colher. Seu trabalho era marcado pela previsibilidade, pelo controle sobre os elementos. Abel, o pastor, dependia da natureza, dos caprichos do clima e da saúde do rebanho. Sua vida era marcada pela incerteza, pela necessidade de confiar em Deus para prover suas necessidades. Essa diferença de perspectiva pode ter influenciado a forma como cada um se relacionava com Deus e com a própria oferta. Assim que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, uma série de eventos trágicos se desencadearam e culminaram em tragédia. Mas por que Deus agiu dessa forma? A Bíblia não nos dá uma resposta explícita, mas podemos inferir alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Deus não age de forma arbitrária. Sua justiça é perfeita e sua sabedoria é infinita. A rejeição da oferta de Caim não foi um ato de favoritismo, mas uma consequência da atitude do próprio Caim. Deus, que sonda os corações, viu a falta de sinceridade e a motivação errada por trás da oferta. Em segundo lugar, a aceitação da oferta de Abel não se deveu apenas à qualidade da oferta em si, mas à atitude de fé e devoção que a acompanhava. Abel reconhecia sua dependência de Deus e oferecia o melhor que tinha como forma de gratidão e adoração. A reação de Caim diante da rejeição de sua oferta revela a fragilidade do seu caráter. Em vez de buscar entender o motivo da rejeição e se aproximar de Deus com humildade, Caim se deixa dominar pela inveja e pelo ressentimento. Assim, a semente do pecado começa a germinar em seu coração, preparando o terreno para a tragédia que se seguirá. Nesse ínterim, a inveja, como uma serpente venenosa, começa a se enroscar em seu coração, infiltrando-se em seus pensamentos e moldando suas ações. A partir de então, a narrativa bíblica nos convida a mergulhar na mente de Caim, a explorar o conflito que o dilacera e o conduz ao terrível ato do fratricídio. A inveja, uma das emoções mais primitivas e corrosivas da alma humana, se manifesta em Caim com toda a sua força destrutiva. Em essência, a inveja é a dor causada pela felicidade alheia, o desejo de possuir o que o outro tem, mesmo que isso signifique a destruição do objeto de desejo. Estudos contemporâneos em psicologia e neurociência comprovam o poder devastador da inveja. Ela ativa áreas do cérebro relacionadas à dor física, gera estresse crônico e compromete a saúde mental e física. No âmbito espiritual, a inveja é um pecado capital, uma raiz amarga que gera frutos de amargura, ódio e violência. Em consonância com essa perspectiva, a Bíblia descreve a inveja como uma força maligna que leva à perdição. Provérbios 14:30 adverte: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Com efeito, Caim, consumido pela inveja, permite que essa emoção o domine, cegando-o para a razão e para a voz de Deus. Em um momento de profunda misericórdia, Deus se dirige a Caim, advertindo-o sobre o perigo que o ronda. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:7. Nesse sentido, a imagem do pecado jazendo à porta é de uma força poderosa. Matthew Henry, renomado comentarista bíblico, interpreta essa passagem como uma representação vívida da natureza insidiosa do pecado. Ele se esconde, aguarda o momento oportuno para atacar, como um animal selvagem à espreita. Spurgeon, outro grande pregador, acrescenta que o pecado bate à porta do coração, implorando para ser admitido. Todavia, Deus, em sua infinita bondade, não abandona Caim à própria sorte. Ele lhe oferece uma escolha, um caminho de escape. Sobre ele deves dominar, diz o Senhor, reafirmando o livre-arbítrio humano e a capacidade de resistir à tentação. A história de Caim e Abel nos coloca diante de uma verdade fundamental.
Somos seres morais dotados da capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade, entretanto, implica em responsabilidade. Cada escolha que fazemos tem consequências, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Outro sim, a Bíblia está repleta de exemplos de personagens que se depararam com essa encruzilhada moral. Adão e Eva, no Jardim do Éden, escolheram a desobediência. Moisés, diante do Mar Vermelho, escolheu a fé. Davi, tentado pelo adultério, escolheu o pecado. Em cada caso, a escolha teve consequências profundas e duradouras. De maneira análoga, em nosso dia a dia nos deparamos com inúmeras escolhas. Devemos escolher entre a honestidade e a desonestidade, entre o amor e o ódio, entre a compaixão e a indiferença. Em última análise, nossas escolhas definem quem somos e qual será nosso legado. Caim, diante da advertência divina, teve a oportunidade de escolher o caminho do bem, de dominar o pecado que o rondava. Contudo, ele optou por ignorar a voz de Deus e ceder à força da inveja, trilhando o caminho da destruição. Após a advertência divina, a narrativa bíblica nos conduz ao momento crucial da história, o fratricídio. Diante disso, somos confrontados com a brutalidade do primeiro assassinato da humanidade, um ato que marca para sempre a relação entre o homem e seu semelhante. Nesse contexto, a inveja, que já havia se enraizado no coração de Caim, culmina em um ato de violência extrema, rompendo o laço fraterno e manchando a terra com o sangue inocente de Abel. A Bíblia descreve o assassinato de Abel de forma concisa, mas impactante. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Embora a narrativa seja breve, podemos reconstituir a sequência dos eventos e imaginar o horror da cena. Caim, dominado pela inveja e pelo ressentimento, convida Abel para ir ao campo. Ali, longe dos olhos de seus pais, ele arma uma emboscada para o irmão. Talvez tenha usado de artimanhas e mentiras para atraí-lo, ou talvez tenha simplesmente se aproveitado da inocência e da confiança de Abel. Seja como for, o resultado é o mesmo. A vida de Abel é ceifada de forma brutal e covarde. A figura de Caim, marcada pela falha moral e pela violência, o coloca na posição de arquétipo do anti-herói. Ele representa a face sombria da humanidade, a capacidade humana para o mal e a destruição. Em contraste com heróis bíblicos como Abraão, Moisés e Davi, que apesar de suas falhas se destacaram pela fé e obediência a Deus, Caim se torna um símbolo da desobediência e da rebelião contra o Criador. É interessante notar que Caim não está sozinho nessa galeria de personagens complexos e contraditórios. Saul, o primeiro rei de Israel, começou seu reinado com promessas, mas sucumbiu ao ciúme e à desobediência, terminando seus dias em tragédia. Judas, um dos discípulos de Jesus, traiu seu mestre por ganância, carregando para sempre o peso da culpa. Assim como Caim, esses personagens nos mostram que a natureza humana é capaz tanto de grandes feitos quanto de atos terríveis. O sangue de Abel derramado injustamente clama da terra por justiça. Essa imagem poderosa, presente no livro de Hebreus em 11:4, nos remete ao significado teológico e cultural do sangue. No Antigo Testamento, o sangue representava a vida, e o derramamento de sangue era considerado um ato grave, uma violação da ordem sagrada. Além disso, o sangue de Abel se torna um símbolo da violência e da injustiça que marcariam a história da humanidade. Ele prenuncia os inúmeros conflitos e derramamentos de sangue que assolariam o mundo, desde as guerras entre nações até as disputas familiares. Por outro lado, o sangue de Abel também aponta para a necessidade de redenção, para a esperança de que um dia a justiça e a paz prevalecerão. O assassinato de Abel é um ponto de ruptura na história da humanidade. A partir desse momento, o pecado que já havia se insinuado no coração do homem se manifesta em sua forma mais brutal, deixando marcas profundas na vida de Caim e em todo o curso da história. Diante de tal ato, Deus intervém, confrontando Caim com a gravidade de seu crime e impondo-lhe as consequências de suas ações. "Onde está Abel, teu irmão?", pergunta Deus a Caim. A resposta evasiva de Caim, "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?",
revela sua tentativa de negar a responsabilidade pelo crime. Entretanto, Deus, que tudo vê e tudo sabe, não se deixa enganar. Que fizeste? Questiona o Senhor. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Em seguida, Deus pronuncia a sentença de Caim. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Além da maldição da terra, Caim recebe uma marca, um sinal visível de seu crime. A natureza dessa marca é incerta, mas seu significado é claro. Ela serve tanto como proteção, impedindo que outros o matem, quanto como estigma, um lembrete constante de sua culpa. Essa marca, portanto, representa a justiça e a misericórdia de Deus, que pune o pecado, mas também impede a vingança desenfreada. O pecado de Caim não se limita à sua própria vida, mas se estende a seus descendentes e a toda a sociedade. A Bíblia nos relata a genealogia de Caim, uma linhagem marcada pela violência e pela impiedade. Lameque, um dos descendentes de Caim, se gaba de ter matado um homem por tê-lo ferido, demonstrando a perpetuação do ciclo de violência iniciado por seu ancestral. Ademais, a história de Caim e Abel lança uma sombra sobre as relações humanas, revelando a capacidade do homem para a inveja, o ódio e a destruição. O fratricídio, o crime contra o próprio irmão, se torna um símbolo da desumanização, da ruptura dos laços familiares e sociais. Apesar da severidade da punição, a história de Caim também nos revela a misericórdia de Deus. Ao marcar Caim, Deus o protege da vingança e lhe dá a chance de viver e se arrepender. Mesmo diante do pecado hediondo, Deus não abandona o homem à sua própria sorte, mas lhe oferece a possibilidade de redenção. Essa misericórdia divina se manifesta em diversas passagens bíblicas. Em Jeremias 31:34, lemos: porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa promessa de perdão se estende a todos que se arrependem de seus pecados e buscam a Deus com sinceridade. Em suma, a história de Caim e Abel é uma tragédia que nos adverte sobre as consequências do pecado, mas também nos revela a misericórdia e a justiça de Deus. É um convite à reflexão sobre nossas próprias ações e escolhas, e um chamado à busca por reconciliação com Deus e com o próximo. A história de Caim e Abel, embora ocorrida há milênios, transcende o tempo e nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a relação com o divino. Nessa perspectiva, podemos extrair lições valiosas para nossas vidas, aprendendo com os erros do passado e buscando trilhar um caminho de paz e reconciliação. Como vimos anteriormente, a história de Caim e Abel ilustra de forma dramática o princípio do livre-arbítrio. Deus concedeu ao homem a liberdade de escolha, mas essa liberdade acarreta responsabilidade. Caim, ao ceder à inveja e ao ódio, escolheu o caminho do mal, e suas ações acarretaram consequências devastadoras, não apenas para si mesmo, mas para toda a humanidade. Desta maneira, a narrativa bíblica nos ensina que somos responsáveis por nossas escolhas e que estas moldam nosso destino, tanto individual quanto coletivo. Cada decisão que tomamos, por menor que seja, tem um impacto em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. Portanto, é essencial que exerçamos nosso livre-arbítrio com sabedoria e discernimento, buscando sempre o bem e a justiça. A inveja, o principal motivador do crime de Caim, é uma emoção destrutiva que pode levar a consequências trágicas. Com efeito, ela corrói o coração, alimenta o ódio e impede a construção de relacionamentos saudáveis. O ressentimento, por sua vez, é como uma ferida que não cicatriza, mantendo viva a chama da amargura e do desejo de vingança. Para superar esses sentimentos nocivos, a Bíblia nos oferece princípios e práticas que promovem a cura e a reconciliação. O perdão, a compaixão e o amor ao próximo são antídotos poderosos contra a inveja e o ressentimento. Igualmente, a oração e a meditação nas Escrituras nos auxiliam a cultivar uma atitude de gratidão e contentamento, reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas
e nos libertando da necessidade de comparar-nos com os outros. Apesar da gravidade do pecado de Caim, a história também nos aponta para a possibilidade de reconciliação com Deus. Mesmo diante da desobediência e da violência, Deus não abandona o homem à sua própria sorte, mas lhe oferece a oportunidade de arrependimento e perdão. Nesse sentido, a história de Caim e Abel prefigura a obra redentora de Cristo, que se sacrificou na cruz para perdoar os pecados da humanidade e reconciliar o homem com Deus. Através da fé em Jesus, podemos obter o perdão de nossos pecados e restaurar nossa comunhão com o Criador. Embora a história de Caim e Abel seja antiga, seus ensinamentos são atemporais e se aplicam aos desafios do mundo moderno. A rivalidade entre irmãos, a violência doméstica, a injustiça social e a busca desenfreada pelo poder são manifestações contemporâneas do mesmo pecado que levou Caim a matar Abel. Em vista disso, a história nos conclama a combater a inveja, o ódio e a violência em todas as suas formas, promovendo a paz, a justiça e a reconciliação. Somos chamados a ser agentes de transformação em nosso mundo, construindo relacionamentos saudáveis, baseados no amor, no respeito e na compaixão. Ao longo dessa jornada, exploramos diversos aspectos da história de Caim e Abel, desvendando seus significados e extraindo lições valiosas para nossas vidas. Em síntese, os aprendizados centrais que podemos destacar são a importância do livre-arbítrio e a responsabilidade que o acompanha. Somos livres para escolher nossos caminhos, mas devemos estar conscientes das consequências de nossas decisões. O poder destrutivo da inveja e do ressentimento. Esses sentimentos corroem a alma e impedem a construção de relacionamentos saudáveis. É crucial, portanto, cultivar o perdão, a compaixão e o amor ao próximo. A necessidade de reconciliação com Deus. O pecado nos separa de Deus, mas através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, podemos restaurar nossa comunhão com o Criador. Embora marcada pela tragédia, esta história nos inspira a buscar um caminho de paz e reconciliação. Em vez de cedermos aos impulsos da inveja, do ódio e da violência, somos chamados a cultivar o amor, a compaixão e o perdão. Assim como Deus ofereceu a Caim a oportunidade de arrependimento, Ele também nos convida a nos aproximarmos dele com sinceridade e humildade.